O que é o resgate e como ele nos beneficia? A resposta após a vinheta. Em outros vídeos, vimos o que foi o pecado de Adão, como ele nos afeta e o que Deus fez para corrigir as consequências dele sobre a humanidade. Mas um aspecto importante que precisamos entender, que tem a ver com tudo isso que foi visto em outros vídeos do canal, é o resgate. Jesus falou sobre isso em Mateus 20, 28, onde lemos: Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir e para dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Então, como vimos nesse versículo, Jesus comparou sua vida humana com um resgate. Em grego, a palavra que foi usada aqui é litron. Ela traz a ideia de preço de redenção, resgate pago por escravos e cativos, ou preço pelo resgate de uma vida. Agora então temos que nos perguntar: por que um resgate teria de ser, por assim dizer, pago? Em Romanos 5,12 encontramos a resposta. Assim como o pecado entrou no mundo através de um só homem, e com o pecado veio a morte, assim também a morte atingiu todos os homens, porque todos pecaram. Então, de acordo com esse texto, quando Adão pecou, ele, por assim dizer, vendeu a humanidade, ou seja, seus descendentes, para o pecado e a morte. Por isso, era necessário então um resgate, um preço que pudesse redimir sua descendência. O padrão de Deus requer equivalência de valores para determinar a justiça. Podemos ver isso em Deuteronômio 19, 21. Isso era um aspecto que era transmitido ou refletido na lei que ele deu à nação de Israel. Como vemos aqui, ó. Não tenha piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Então aqui no texto falou de vida por vida. Então era tão necessário uma vida para equilibrar a balança da justiça de Deus. Mas como é que seria pago esse resgate? Vejamos aqui o Salmo 49:8. O homem não pode comprar seu próprio resgate, nem pagar a Deus o preço de si mesmo. Então esse salmo ele mostra para nós uma triste realidade. Nenhum descendente de Adão poderia resgatar nem a si mesmo, quanto mais toda a humanidade. Por que isso não era possível? Isso se dá porque Adão ele era um ser humano perfeito quando ele pecou. Então, na balança da justiça de Deus, era preciso alguém perfeito para dar sua vida, para que ele tivesse um valor equivalente à vida de Adão. E esse requisito ele foi cumprido na pessoa de Jesus Cristo. Hebreus 4, do 14 a 16, nos diz: concluindo, temos em vista que temos um grande sumo sacerdote que foi capaz de adentrar os céus, Jesus, o Filho de Deus. Mantenhamos com firmeza nossa declaração pública de fé, pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos o sacerdote supremo que, à nossa semelhança, foi tentado de todas as formas. Agora notem, porém, sem pecado algum. Portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade.
Então, como vimos, Jesus na terra, ele era um humano, como nós. Só que ele não tinha pecado. Então ele se tornou o equivalente perfeito que assim poderia pagar, por assim dizer, essa dívida. Chamamos assim como uma dívida, né? O que Adão fez vendeu a humanidade ao pecado e à morte. Foi contraído como que uma dívida. Contraímos essa dívida de Adão. Então Jesus, com sua vida, pôde pagar essa dívida. Isso nos possibilita termos a salvação, a vida eterna. Então, como vimos, o resgate que Jesus se refere é o ato de ter dado sua vida para nos livrar do pecado que herdamos de Adão. Esse resgate, então, nos possibilita ganharmos a salvação ou a chamada vida eterna.